Fala pessoal, beleza? Aula agora versando sobre o Poder Executivo previsto na Constituição do Estado de São Paulo, tema muito cobrado e já caiu na PMSP. Quando eu falo de Poder Executivo, tô lá falando dos três poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. O Executivo ele é o chefe da PM de São Paulo no âmbito estadual, é o governador. Então eu vou falar muito aqui do mandato do governador. Nós sabemos que o governador ele é eleito por 4 anos, o governador e o vice-governador. Então todos esses detalhes do mandato eu vou precisar trabalhar com vocês porque é exatamente isso que cai. Inclusive com a linha sucessória. E se o governador e o vice morrem? E se eles morrem no primeiro ano de mandato? Será que muda as consequências se eles morrerem no último ano de mandato? Muda sim. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Vamos começar, vamos lá. Então o chefe do Poder Executivo no âmbito estadual é o governador do estado. Ele é eleito por um mandato de 4 anos e admite-se a reeleição para um único período subsequente na forma da Constituição Federal. Ou seja, um governador ele pode ser eleito por 4 anos e ele só pode ser reeleito uma única vez, por mais 4 anos. Diego, quer dizer então que ele não pode mais nunca mais ser governador na vida dele? Não, não é isso. Ele foi reeleito aqui consecutivamente, subsequente, agora ele vai ter que esperar mais um mandato de 4 anos de uma outra pessoa ser eleito, aí depois ele pode sim voltar por mais 4 anos. O que é proibido é justamente uma segunda reeleição aqui subsequente. É isso que se proíbe na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Vamos trabalhar alguns aspectos das eleições aí do governador. Percebam os detalhes. A eleição do governador, juntamente com o vice, eles estão juntos aqui, é realizada no primeiro domingo de outubro. Então sempre assim, primeiro domingo do mês de outubro, em primeiro turno. Só que nós sabemos que no Brasil geralmente vai para o segundo turno. Pode ser que não aconteça, mas geralmente vai. Se tiver segundo turno, o segundo turno ocorre no último domingo de outubro. Então perceba que todas as eleições de governador e vice são feitas em outubro. Primeiro turno, primeiro domingo. Segundo turno, último domingo. Do ano, anterior ao término do mandato de seus antecessores. Vamos lembrar, nós tivemos um mandato de 2014 até 2018, para simbolizar. Então de 2014 até 2018. Ou seja, o próximo mandato começaria, né? Já estamos em 2019 para frente aí. Aqui, segundo mandato. Então, o que a lei está falando é o seguinte, esse primeiro domingo de outubro, esse último domingo de outubro, primeiro e segundo turno, acontece no ano anterior ao término. O término está aqui. No ano anterior é 2018. Então, aqui no nosso exemplo, o último ano do mandato é ano de eleições. Eleições no mês de outubro. E a posse, o sujeito foi eleito aqui em outubro de 2018. E a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. Ou seja, a posse ocorre dia 1º de janeiro de 2019. É assim que funciona. Observado quanto mais o disposto do artigo 77. Então guardem esses detalhes, guardem essa linha do tempo, porque ao ler a legislação não fica tão claro assim, mas quando você coloca numa linha do tempo, já começa a facilitar a nossa compreensão. Agora, a linha sucessória, a linha de vacância. Diego, governador morreu, vice-governador morreu. Quem assume? Isso já caiu em concurso público. Vejam, se o governador morreu, o vice-governador também morreu, quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa. É ele. Diego, mas o presidente da Assembleia Legislativa morreu também. Caramba, a bruxa tá solta. Quem que vem depois? O presidente do Tribunal de Justiça. Eu falei numa aula anterior que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E aqui um acaba ajudando o outro. Percebam o seguinte, governador e vice, eu estou falando do poder executivo. Presidente da Assembleia, eu estou falando do chefe do poder legislativo. E presidente do Tribunal de Justiça, eu estou falando do poder judiciário. Então perceba que a harmonia entre os poderes, o legislativo e o judiciário darão retaguarda ao governador. Só que isso aqui, inclusive, já caiu em concurso público. Vamos verificar. Olha o que caiu no concurso de soldado da PM em 2017. A Constituição do Estado de São Paulo prevê que em caso de impedimento do governador, ele não vai estar no cargo, ele está impedido, ou do vice-governador, ou vacância, o sujeito morreu, por exemplo, o cargo está vago, dos respectivos cargos, serão sucessivamente, ou seja, cronologicamente, é importante que vocês falem na ordem correta, isso é sucessivamente, um depois do outro,
chamados ao exercício da governança. A alternativa A, o presidente do Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas? Não, tá tudo errado, porque não é o presidente do Tribunal de Justiça que vem primeiro, ele vem depois. E Tribunal de Contas nem tem. B, o presidente do Tribunal de Contas, errado de novo. E o presidente da Assembleia Legislativa, tá errado porque ele não vem em segundo plano, vem em primeiro plano. Letra C, o presidente da Assembleia Legislativa, tá certo. Presidente do Tribunal de Contas, tá errado. D, o presidente do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa. Cuidado, muita gente caiu nessa aqui na letra D. Lembre-se, a Vunesp sempre joga a pegadinha antes da resposta correta. Muita gente caiu aqui, mas está trocado. Está trocado. Aqui o presidente do TJ é o segundo. O presidente da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, é o primeiro. E é o que diz a letra E. Presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Tribunal de Justiça. A alternativa E é a alternativa correta. Perceberam? Então até essas brincadeirinhas em artigos aparentemente fáceis é o que a banca Vunesp acaba explorando. Ela troca a ordem, ela coloca órgãos parecidos para confundi-los. É importante entender. Por isso que eu sempre faço essa divisão dos poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Tribunal de Contas não tem nada a ver. Ministério Público, se aparecer, também não tem nada a ver. Guardem essa linha sucessória entre os três poderes, beleza? Os próximos artigos eu vou trabalhar detalhes desse mandato. Porque, veja, eu já falei da linha sucessória. Se nos 4 anos de mandato, governador e vice forem impedidos ou o cargo estiver vago, quem que vem? Presidente da Assembleia Legislativa e depois presidente do Tribunal de Justiça. Isso aqui vocês já entenderam. Mas tudo pode mudar se isso acontecer no primeiro ano de mandato, no último ano de mandato. Vamos entender porque isso está no artigo 41 e o artigo 41 é bem truncado, é difícil de entender. Nós vamos interpretá-lo porque é um artigo que já caiu muito em concurso público. Olha o que diz o artigo 41. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ou seja, qual que é a última vaga? Vice. Então vamos para a primeira conclusão antes de vocês tomarem uma conclusão precipitada. Qual que é a ideia? O governador morreu. Beleza, quem que assume? O vice. O vice, ele pode ficar até o final do mandato, não tem problema. Aqui o 41 ele fala, aqui a vacância do último cargo, vagando os cargos. Após aberta a última vaga. Qual que é a última vaga? É a vaga do vice. Então, essa regrinha do 41 só é colocada em prática quando o governador morre e o vice também. Ou ambos estão impedidos ou ambos deixaram o cargo vago, renunciaram, faleceram e tudo mais. Então, o vice ele pode terminar o mandato. Imagine que o vice morreu também. Qual que é a ideia? Quem é chamado? O presidente da Assembleia Legislativa. Mas vamos lembrar, o presidente da Assembleia Legislativa, que é um deputado, ele não foi eleito para o cargo de governador, ele foi eleito para o cargo de deputado. Então, em regra, ele não pode exercer o cargo de governador até o final do mandato. Ele não pode fazer isso. Ele vai estar ali, na verdade, para tapar um buraco. É temporariamente. Qual que é esse período temporário, Diego? A lei acabou de nos apresentar. 90 dias depois de aberta a vaga de vice-governador. Então essa é a ideia. Aqui percebam que o presidente da Assembleia Legislativa ele vai ficar por no máximo 90 dias depois de aberta aí a vaga de vice-governador. Ah, professor, mas nesse meio tempo o presidente da Assembleia Legislativa morreu também. Presidente do Tribunal de Justiça cumprindo os mesmos 90 dias, porque em 90 dias será convocado novas eleições. Essa é a regra. Agora cuidado, olha o que diz o parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto do artigo anterior, que é o artigo 40. Vou explicar para vocês. Nós temos 4 anos de mandato. Então, o parágrafo 1º já é uma exceção, preste atenção. 4 anos de mandato. Se o governador e vice morrem no primeiro ano, é chamado o presidente da Assembleia Legislativa e esse vai ficar no cargo por só 90 dias, que é o tempo de convocar e realizar novas eleições, 90 dias. Se isso acontecer no segundo ano, também. Se isso acontecer no terceiro ano, também. Agora, se acontecer no 4º e último ano, aqui vai mudar. Por quê? Porque se isso acontecer no 4º e último ano, 90 dias para convocar novas eleições já são 3 meses. Ou seja, eu vou convocar eleições, vou gastar dinheiro público, milhões de dinheiro público, para eleger alguém que vai trabalhar por menos de 1 ano, não faz sentido. Então, nessa hipótese de acontecer o último ano, aí a vacância dos cargos de governador e vice, no último ano do mandato governamental, no 4º ano,
não vale a pena convocar novas eleições. O que a legislação está fazendo ao invocar o artigo anterior, o artigo 40, é falar o seguinte: se for o presidente da Assembleia Legislativa, ele vai terminar o mandato de governador. Se for o presidente do Tribunal de Justiça, ele vai terminar o mandato de governador. Então essa é a ideia. Aqui já há uma exceção, onde os suplentes aqui eles vão terminar o mandato. E aí vem o parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período do governo restante. Como assim, Diego? Em qualquer dos casos, está falando do caput e está falando do parágrafo 1º. Aqui do parágrafo do caput, imagine que o governador e vice morreram no 2º ano de mandato. Em 90 dias eu vou convocar novas eleições. Esse governador e vice que forem eleitos, eles vão apenas terminar os próximos 2 anos. Vão apenas terminar os próximos 2 anos. Eles não vão ser eleitos por mais 4 anos. Eles vão apenas terminar por força do parágrafo 2º. E lembrem-se, se for o caso do presidente da Assembleia Legislativa ou do presidente do Tribunal de Justiça que assumirem o cargo de governador aí, no caso aí, por exemplo, do parágrafo 1º, eles também vão terminar por força do parágrafo 2º. Essa é a ideia. Interpretem bem. Quem não entendeu, voltem de novo à explicação desse artigo 41, que ele é o mais complicado, ele é o mais rico em detalhes. Beleza? Vamos continuar trabalhando aí os próximos artigos, os artigos seguintes. Vamos lá. O que diz o 42? Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Vamos ficar aqui pelo menos nessa metade. O cargo de governador é um cargo eletivo, ele é eleito pelo povo, mas ele não pode ficar saindo e voltando a bel prazer. Se ele assumir qualquer outro cargo na administração pública direta ou indireta, pelo menos em regra, ele vai precisar abrir mão do cargo dele. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine que o governador do estado de São Paulo, ele é convidado pelo presidente da República a, por exemplo, ser um ministro. Exemplo, o ministro de Segurança Pública, o ministro da Saúde, o ministro da Agronomia. Ele é chamado para ser ministro. Ele pode recusar, mas se ele aceitar, se ele tomar posse no cargo de ministro, ele estará abrindo mão do cargo dele de governador. E aí assume o vice, ele perde o cargo dele. Só que tem uma exceção interessante que eu sinceramente nunca vi acontecer. Olha essa exceção. Ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado os artigos 38, inciso 1º, 4º e 5º da Constituição Federal, que fala em tempo de serviço, que fala para fins de contribuição da Previdência Social. Isso aí é tema para uma outra aula. Mas está falando do concurso público. Está falando então que o governador que tomar posse em concurso público, ele não perde o cargo dele, ele só fica afastado. Olha que curioso. Imagina o seguinte, isso nunca aconteceu, mas é possível. Imagina o seguinte, o governador do estado de São Paulo, ele, no 2º ano de mandato, ele se cansa. Fala, isso aqui é chato pra caramba, eu quero ser policial militar. Ele passa no concurso de soldado de 2ª classe da PM de São Paulo e acaba decidindo tomar posse. Nesse caso, ele pode tomar posse como policial militar e não gostou, ele pode depois voltar para o cargo de governador. Ele não perde, só que tem uma ressalva, desde que dentro dos 4 anos de mandato. O cara não vai congelar para sempre o cargo de governador. Se ele se afastou no 1º ano e voltou no 3º, aí dá, ele volta para terminar o mandato dele. Essa é a ideia, repito, nunca aconteceu. É até possível que aconteça, imagine que ele queira se tornar um juiz de direito, vai ganhar às vezes até mais que o governador, e depois volta para a função de governador, depois volta para a função de juiz, enfim, vai depender do caso concreto. Vamos continuar, vamos para o artigo 43 agora, vamos lá. Sobre a posse do governador e vice. O governador e vice tomarão posse perante a Assembleia Legislativa. Então percebam que o governador e vice, que são autoridades máximas do Poder Executivo Estadual, vão tomar posse perante o Poder Legislativo. Olha a harmonia entre os poderes. Prestando compromisso sempre de cumprir e fazer cumprir tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado de São Paulo e observação das demais leis. Aí vem o parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, ou seja, do dia 1º de janeiro até o dia 10 de janeiro, o governador e vice, salvo motivo de força maior, já vou explicar, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, imagine que o governador e vice foram eleitos, está aquela festa, ganhamos as eleições, e aí eles comemoram tanto que passa dia 1º de janeiro, não tomam posse, não tomam no dia 2º, 3º, 4º, 5º, eles vão buscar posse só no dia 15 de janeiro. Já era, perdeu, comemorou demais. Se até o 10º dia eles não tomarem posse, vão perder o cargo,
salvo, olha o que a legislação fala, olha o exemplo, salvo motivo de força maior, ou seja, salvo motivo de força externa, além da vontade pessoal de cada um deles. Então imagine que na comemoração no final de dezembro, o governador e vice sofrem um acidente automobilístico e ficam em coma até o dia 20 de janeiro. Já passou os primeiros 10 dias, mas no dia 20 de janeiro eles voltam e falam o seguinte, falam, olha, eu não consegui tomar posse na data prevista na Constituição do Estado, mas por um motivo de força maior, não foi a minha vontade, foi um acidente. Nesse caso, é possível, eles acabam tomando posse e não perderão o cargo. Olha que interessante. Vamos continuar. Artigo 44 agora, afastamento do cargo. O governador e vice não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, olha a harmonia aí de novo, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perderem o cargo. Ou seja, eles só podem se ausentar do cargo por mais de 15 dias se a Assembleia Legislativa autorizar. Se autorizar, beleza, aí não tem problema. Se não autorizar, o prazo máximo para se ausentar do cargo é de até 15 dias. E aí o parágrafo único, o pedido de licença, amplamente motivado, eles vão precisar justificar por que estão se afastando, indicará especialmente as razões da viagem, por que eles vão para tão longe, por que por tanto tempo, o roteiro e a previsão de gastos, já que eles vão estar gastando dinheiro público. Então guardem isso, passou de 15 dias apenas se a Assembleia Legislativa autorizar e ainda assim, pessoal, tudo justificado, tudo motivado, beleza? E por fim, para terminar a nossa aula aqui, a residência e a declaração de bens. Artigo 45, o governador deverá residir na capital do estado. Isso na prática, às vezes pode nem acontecer. Só que o governador, quando ele é eleito, ele compra lá uma casa no município de São Paulo e declara que mora ali também. Mas a lei exige que ele tenha residência na capital do estado, ou seja, município do estado de São Paulo, para estar mais próximo ali da administração do estado. E o artigo 46, para terminar esse capítulo, o governador e vice deverão, no ato da posse e no término do mandato, ou seja, no dia 1º de janeiro e no finalzinho do mandato, fazer declaração pública de bens. Diego, por que eles têm que fazer declaração pública de bens? Se nós conjugarmos isso com outras legislações, na verdade eles vão declarar bens todo ano. Mas o que a Constituição do Estado de São Paulo determina para fins, pelo menos do cargo de governador, é que eles declarem no primeiro dia do mandato, dia 1º de janeiro, e do término do mandato. Para quê? Para saber se eles tiveram um acréscimo patrimonial indevido. Imagine um governador que ganha lá 20 mil reais líquido por mês e no final de 4 anos ele tem um patrimônio de 5 bilhões. Opa, o patrimônio dele é completamente incompatível. É claro que na prática a gente sabe que ele pode colocar nome de laranja, de terceiros, em caso de corrupção. Mas a ideia é basicamente essa, ter mais um filtro, saber se ele teve ou não um acréscimo desproporcional ao seu patrimônio. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero ter os ajudado. Se gostou, deixe o seu curtir. Se vocês querem mais aulas para depois desse concurso aí da Constituição do Estado de São Paulo, das nossas legislações estaduais, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo, comentem aí que eu já vou trabalhando a longo prazo para saber se é também do interesse de vocês. Muito obrigado, boa prova a todos aí no dia 28 e até a próxima.